Salve, salve galera, aqui é o Murilo do Quilombocotô, da freguesia de Campinas. Trocar ideia com vocês sobre um fato histórico interessante que traz pra gente bastante reflexões, né, e aprendizados também, né, que é sobre relacionado ao Negro World e a perseguição que o Negro World sofreu no mundo e também nos Estados Unidos, né. Para quem não sabe, o Negro World ele foi um jornal garveísta criado dentro da Unia por Marcus Garvey. Esse jornal ele tinha o intuito de disseminar as ideias de Garvey do nacionalismo negro, tá, do panafricanismo, do nós por nós, né? E ele trazia assuntos referentes ao povo preto, assuntos que eram de nosso interesse e disseminava as ideias de Garvey, né? Então era um jornal que buscava trazer o preto para o nacionalismo negro, fazer o preto entender que raça vem antes de tudo, que o problema dele é o racismo, todas as ideias que Garvey sempre disseminou durante toda a sua trajetória. E obviamente, né, que um jornal com esse viés, né, na época que ele foi produzido, com certeza ele foi muito perseguido, né? O Negro hoje ele foi global, ele chegou quase praticamente nos quatro cantos do mundo, tanto na África quanto na Europa, aqui na América, principalmente na América do Norte, que foi onde ele foi criado, né, nos Estados Unidos. Ah, e ele, né, naquela época, né, eram jornais em papel, né, não tinha digital ainda, era um jornal mesmo, em papelzinho, que eles iam imprimindo cópias e essas cópias elas eram difundidas, né, levadas de barco para outros continentes. Então era um negócio bem legal mesmo e que toda essa logística que eles faziam, mesmo em países em que chegou a ser proibido o Negro World, mesmo assim esses jornais chegavam, né, de forma clandestina por baixo dos panos para que todos os negros conseguissem ler. Nos Estados Unidos, foi um país que o Negro World não chegou a ser proibido, mas ele sofreu sim perseguições do governo americano na época, que ele foi considerado pelo governo americano na época como uma ameaça, né, à soberania nacional, uma ameaça ao governo da época, porque, segundo eles, disseminava ideias que eram muito radicais, né, ideias muito prejudiciais. Ah, então ele foi perseguido, teve o Procurador-Geral da União que foi lá fazer uma revisão em todos os negros que tinham saído, para ver se encontravam um problema, pipipi, popopó. Mas no geral mesmo, essa perseguição óbvio que ela servia mais para tentar intimidar Garvey, né? E intimidar seus seguidores, né? Porque você imagina, né? Você trabalha produzindo jornal, criando jornal, e aí vem o governo americano dizendo que você é uma ameaça para a soberania nacional, né? Então eles tinham isso como intuito, era mais mesmo tentar mitigar o Negro World, né? Porque se você basicamente só proibisse, né? Ficaria bem na cara a censura, né? Então você vai ali tentando amedrontar, você vai tentando colocar medo, né? Para tentar controlar de alguma maneira. Mas o Negro nos Estados Unidos foi bem forte, não chegou a ser proibido, mas houve sim essa perseguição e até em outros países onde eles chegaram até a ser crime. Você tem aí um exemplar do Negro World na mão. Isso traz a reflexão pra gente de como a prisão mesmo do povo preto ela ocorre muito mais na esfera intelectual do que na física, né? A prisão não é mais bolas de ferro no pé ou algemas, né? Porque a partir do momento que você controla o pensamento, a partir do momento que você controla a opinião, a propaganda, né? Você não precisa mais de algemas, você não precisa mais de celas, né? Porque agora você faz com que o oprimido não se sinta mais oprimido. Você faz com que o oprimido até defenda o seu próprio sistema. A partir do momento em que você controla a cultura, que você controla a propaganda, que você controla as ideias que passam na cabeça deles. E o branco sempre entendeu isso, né?
entendeu isso muito cedo e então para ele é muito mais interessante tentar controlar as nossas ideias, a nossa cultura, o nosso pensamento, do que ficar aprendendo, amarrando, né? É muito mais fácil, porque aí você não precisa mais disso. Porque agora você tem pretos que vivem dentro da cultura branca, que pensam como branco, que defendem o que o branco defende. Então você não precisa mais de cadeia, você não precisa mais de prisão, você não precisa mais de uma escravidão física em si, né? Amarrar, segurar para ele não fugir. Porque agora você convenceu ele de que o seu lado é o lado certo, as suas ideias são as ideias certas. Você tem que lutar, ele tem que lutar pelo que você luta, ele tem que seguir a sua cultura, ele tem que viver junto com você, como você. Então agora você não precisa mais prender, porque agora a vontade do negro é viver como branco, né? Então eles entenderam que implantando isso na gente não teria mais necessidade de amarras físicas. Então o Negro World era exatamente uma oposição a isso, né? Eram ideias pretas sendo divulgadas para as pessoas pretas, né? É, trazendo uma contral antagonismo às ideias brancas, oposição às ideias integracionistas brancas e trazendo o preto de volta para a sua cultura, sua forma de pensar, sua forma de viver. Então é por isso que para eles é muito mais importante eles mitigarem essa forma de disseminação de ideias pretas do que mitigar, por exemplo, pensar em prender ou amarrar nosso povo. Para eles é muito mais interessante amarrar nossa mente, né, nossa cabeça, porque assim eles controlam o nosso corpo com isso, né? Pega a visão.